Nosso convidado de hoje, de agora desse segundo bloco, é o Luciano Habib, presidente da Associação dos Moradores do Glória. Ele que atuou na imprensa aqui há muito tempo. E, Luciano, obrigado por aceitar o convite. Como é que está sendo a sua experiência de representar um bairro, os moradores de um bairro, numa atividade que certamente te toma muito tempo e sem remuneração, um trabalho comunitário? Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, meu amigo Veríssimo, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma experiência extraordinária, Veríssimo, voluntariado, né? A Joinville já é conhecida como a capital nacional do voluntariado, e ali no bairro, um bairro que tem aí aproximadamente 14 mil pessoas, né? Não deixa de ser diferente como os outros bairros, existem muitas demandas. O bairro Glória, conhecido como bairro que parece que não precisa de nada, mas é o cartão de visitas de entrada da nossa cidade de Joinville. E por isso mesmo ele tem que ter os seus cuidados, né? De qualquer forma, as demandas hoje, graças à revolução que a gente está fazendo com relação a essa gestão de associação de moradores do terceiro setor, nós estamos conseguindo nos comunicar com a comunidade, com o empresariado local, né? E recentemente nós colocamos um portal da Associação de Moradores, é moradoresbairrogloria.com.br. E lá, os moradores, empresários, colaboradores e as pessoas que gostam do bairro Glória podem ver diversas ações, diversas demandas, inclusive, que estão alocadas lá, que facilita esse contato com a Associação de Moradores. E isso é de extrema importância, isso facilita o nosso acesso, a nossa chegada, a vinda das demandas dos moradores para a nossa gestão. Isso tem sido fundamental. Luciano, a imagem que eu tenho, eu moro aqui há bastante tempo, mais de 40 anos, é que o bairro Glória tem uma população de idosos muito elevada em termos percentual de outros bairros aqui de Joinville. Muitas casas ainda permanecem. Essa impressão, ela corresponde à verdade? Tu tens essa impressão também? Essa impressão é verdadeira, Veríssimo, perfeito. Não só de idosos, mas também de jovens, né? É um contraste muito amplo. Mas os idosos são aquelas pessoas que continuam... Muitos de origem alemã, né? Muitos. Inclusive, em função disso que tu falaste, nós da Associação de Moradores, nós estamos preparando um documentário sobre o bairro Glória, que vai virar um filme, né? E um livro. Nós vamos aproveitar que esses idosos estão aí com a gente ainda, né? Para que a gente absorva a história do bairro, como é que ele começou, as personalidades do nosso bairro, como é que eram as festas, as empresas do bairro, enfim. Nós temos que aproveitar essa voz que ainda está viva, que está do nosso lado, né? E a gente conseguir fazer com que o nosso bairro Glória tenha contada a sua história. Então, realmente, a quantidade de idosos é muito grande. A nossa BSF, inclusive, Veríssimo, ela é esse exemplo. As nossas ACS, quando vão à visitação, existem muitos idosos que acabam recebendo as ACS, né, para fins... O que é ACS? As agentes de saúde. Comunitário de saúde, né? Então, é um exemplo. Elas falam muito dos idosos que tem no bairro. Então, para nós, é uma história que nós temos que manter, resgatar e cuidar com muito carinho. Agora, a unidade básica de saúde da família do bairro Glória, que foi inaugurada há uns 2 anos, eu acho que é um exemplo para a cidade, né? Saiu onde era o Cesita, se não estou enganado, né? É o Centro 15. Centro 15, exatamente, Centro 15, pequeno, e depois foi inaugurado aquele prédio enorme, impressionante, um ganho muito grande para a saúde do bairro Glória. Exatamente. Era uma casinha de aproximadamente 60 metros quadrados, que havia mais de 20 anos a necessidade de ela ser expandida, de ser aumentada, né? E ela passou hoje a mais de 500 metros quadrados. Isso foi uma luta da comunidade, teve passeata na época, queriam transformar aquele espaço num CAPS AD, a comunidade queria a UBSF, né, que era necessária. Então, de uma casinha de 60 metros quadrados, passou por uma das UBSs mais lindas da nossa cidade. E lá, inclusive, tem
onde está o Conselho Municipal de Saúde, né? E os conselhos, diversos conselhos da cidade. Então, realmente, valeu a pena essa luta e a comunidade saiu ganhando. Luciano, e a batalha seguinte, a Vila da Saúde, como é que está? A Vila da Saúde, nós fizemos um requerimento ao deputado federal Zé Trovão, né, que já ele vem acompanhando, vem me chamando, inclusive, lá, junto com o presidente do Conselho de Saúde. Ele já fez uma emenda de uma Vila da Saúde lá no Paraguamirim, né? Fez, e agora se comprometeu com o bairro Glória, né, de também fazer uma emenda de 6.300.000 reais para, então, a implantação da Vila da Saúde do bairro Glória. Esperamos que ainda esse ano de 2025 nós consigamos esses valores. Qual é a conexão entre a UBSF e a Vila da Saúde? Na realidade, é um equipamento único, né, onde... quando a nossa UBSF... Vai ser construída ao lado. Ao lado. É que quando a nossa UBSF foi planejada, na realidade, não havia ainda a planta da Vila da Saúde. Quando o prefeito Adriano assumiu, e aí ele se comprometeu na entrega da nossa UBSF, né? Aí, a partir dali, é que começaram a ser criadas as Vilas da Saúde dos outros bairros. Então, o nosso o bairro recebeu a UBS, mas ainda não tinha o planejamento da Vila da Saúde. Então, agora, com o projeto, né, e esse requerimento ao deputado, nós esperamos que em breve nós consigamos finalizar esse projeto. Luciano, tu também participa ativamente do movimento de ciclismo, de ciclistas, que vocês chamam de bike. Como é que é o instituto? Está sendo formado um instituto? Qual é o objetivo da criação desse instituto aqui em Joinville? Então, Veríssimo, Joinville é conhecida nacionalmente como a capital nacional da bicicleta, né? Ainda não é uma formalidade, né? Mas as pessoas conhecem. A Tupi é uma das maiores empresas aqui da cidade, que tem mais de 6.000 trabalhadores que utilizam a bicicleta. E há anos atrás, quando nós tínhamos os desfiles com o pessoal, com a participação da bicicleta, que já teve até quase 10.000 bicicletas sendo utilizadas nos desfiles na Rua do Príncipe, né? Então, Joinville tem esse espírito. E nós vimos que, além dos grupos de pedal da cidade, havia necessidade de ter um instituto, uma entidade, que ela respirasse a questão da cultura, a questão do esporte, a questão do lazer, enfim, para que a gente pudesse transformar projetos voltados não só para a bicicleta, mas também para a cultura, né? E aí nós reunimos um grupo de pessoas que são técnicas, muito, assim, estudiosas dos assuntos referentes a plataformas culturais, esportivas, né? E nós criamos, então, o Instituto Bike, Ação e Cultura, que já está, inclusive, pleiteando aí para o próximo ano. Nós tivemos uma reunião agora com o secretário Gilberto Leal, ali na prefeitura, que vai ser o Festival de Cicloturismo do Fritz, o Fritz do Jacaré, né, que vai fazer parte aí do nosso festival, para o aniversário da cidade em 2026. Então, o pessoal aí aguarde que vai vir um grande evento para a nossa cidade de Joinville com relação ao cicloturismo. E como é que vai ser? Vai ser um desfile nas ruas? Como é que vai ser? Qual é o Festival do Fritz? Ele vai acontecer em 3 dias. Nós vamos ver a possibilidade de trazer uma grande feira, uma exposição de bicicletas, inclusive com o pessoal da Shimano de São Paulo, né? Estamos aí alinhavando os interesses para que isso possa acontecer ali na Expoville, né? Vai ter pedal, passeio, vão ter oficinas de bicicleta, oficinas de orientação de como se comportar no campo se o ciclista se perde, vai ter oficina de primeiros socorros, vai ter festival de música, vai ter, inclusive, concurso fotográfico da bicicleta. O pessoal que gosta de fotografar andando por aí, vão guardando as suas fotos, vai poder utilizar nesse concurso. Então vai ser muita coisa legal para acontecer em 2026. Luciano, voltando ao bairro Glória, e até por uma questão geográfica, eu utilizo muito a marginal ali da BR-101 para vir ao centro e também a Rua Colomb. A Rua Colomb que andou, passou por um período muito difícil, uma buraqueira enorme, é uma rua muito utilizada, e eu soube que ali está sendo programado um grande equipamento da educação, da Secretaria da Educação, com um equipamento grande.
Será que ela vai ter abertura para outro lado ou a abertura principal dela, a entrada principal vai ser na Rua Colomb? E vocês já analisaram o impacto da mobilidade que isso vai custar aos moradores ali do seu bairro? Isso, muito bem lembrado sobre esse tema, porque a Associação de Moradores em 2024, em março de 2024, fez uma solicitação de requalificação completa da Rua Colomb, desde a entrada lá pela BR-101 até a Rua 15 de Novembro. E dentro dessa requalificação, né, surgiu, então, no final do ano de 2024, a possibilidade de ser instalado ali, implantado, um CI para aproximadamente 500 crianças. Centro de Educação Infantil. Exatamente. E isso foi em função de uma mitigação em que a empresa Roga acabou fazendo, porque ela está implantando no bairro, lá próximo a Benjamin Constant, um grande projeto residencial, né? E há necessidade de ampliação da rede de ensino, no caso, um CI, né, que já tem ali o Peter Pan no bairro Glória, mas ele está esgotado. Então, na mitigação, a Roga ela acabou oferecendo o projeto à prefeitura. Só que o local que está sendo a ideia de implantar no local, que seria a Rua Colomb, ele não vai conseguir ser implantado ali. Ou melhor, até pode, só que teria que ser uma entrada pela rua lateral, que é a Rua João Crist. Porque se um carro parar ali para uma criança descer... Duas vias acaba, vai parar o trânsito, né? Inclusive, já foi feita uma reunião no mês passado com a Segov, onde os atores de todo esse contexto, Secretaria de Educação, CEINFRA e nós da Associação de Moradores, solicitamos essa reunião para que isso se resolva da melhor forma possível e mais rápida, porque a pior coisa do mundo é a surpresa. Daqui a pouco está lá construindo o CI, ninguém resolveu o problema da Lindóia, da Rua Colomb, né? E também não foi resolvido o local de entrada. Então vai ter uma próxima reunião no dia 15 de maio, né? Com a diretoria da Associação de Moradores e a Secretaria de Governo novamente, com a devolutiva de tudo que foi conversado sobre isso. Vamos ver quais as soluções que foram arranjadas para mitigar, então, esse problema do local de entrada e acesso ao CI. Luciano, você sempre acompanhou sempre esse problema da BR-280. E isso evoluiu da última vez que nós conversamos aqui. Houve o projeto de construir uma ciclovia de Joinville, dentro do município de Joinville, não necessariamente dentro da cidade de Joinville, até São Francisco do Sul. Como é que está esse projeto? Você tem acompanhado? Sim, tenho acompanhado de perto, sempre muito bem informado através dos contatos do do deputado estadual Maurício Peixe e também do superintendente do DENIT de Santa Catarina, o Alisson Andrade, porque o Alisson se comprometeu conosco, do segmento, né, a realmente implantar a ciclovia paralela 280. Isso dá mais ou menos uma distância aí de 45 a 50 quilômetros de Joinville até São Francisco do Sul. Isso para a segurança dos ciclistas que andam na margem da 280, os estudantes, trabalhadores, o pessoal que gosta de fazer um lazer. Isso aí seria uma coisa fundamental. Bom, o que acontece? Há imbróglios com relação realmente à finalização da duplicação da 280, né? E no dia 25, agora de abril, vai acontecer ali em Araquari um grande movimento, 25 às 10 horas, um grande movimento de manifestação dos empresários, das entidades, dos políticos da nossa região, porque a BR-280 sofreu cortes, né, no seu investimento. Haveria necessidade ainda de mais 700 milhões. Vinha 200 milhões, mas parece que o governo Lula e o Congresso cortaram 100 milhões. Então, não dá para fazer quase absolutamente nada. E nós esgotamos, não é só a paciência. Diversas pessoas estão morrendo, atropeladas, sejam ciclistas, sejam trabalhadores. Essa semana morreu um. Morreu mais um. E há 2, 3 semanas já morreram uma pessoa por semana ali naquela região de Araquari. Então, é imprescindível que o governo federal olhe com carinho para essa região, até porque ela é
o condutor dos grandes negócios, não é só vidas que a gente fala, também da economia, do turismo local, né? E turismo e o negócio lá em direção ao Porto São Francisco do Sul, exatamente. Só tem esse caminho para só tem esse caminho, que é o escoamento da nossa economia. E o deputado Maurício Peixer, ele faz parte da comissão que trata exatamente essa questão da duplicação, e ele nos pediu uma ajuda, né, para que a gente pudesse levar o maior número de pessoas possível nesse encontro de manifestação, porque eu acho que é dali, das palavras que vão sair dali, das pessoas que vão estar presentes, é que realmente eu acho que finalmente vai pegar peso a questão da duplicação. É fundamental. Nós não temos mais tempo para ficar perdendo. Santa Catarina tem um grande potencial, a nossa região, então, ainda mais ainda. Só que vidas estão sendo perdidas e nós não podemos deixar mais isso acontecer. Nós temos, tu programou alguma imagem com a TEF ali para vermos, acompanharmos aquilo? Esse aí é o convite, né, que está sendo feito para o dia 25, né? Espero que o pessoal que está nos assistindo possa convidar outros e comparecer lá, que é fundamental também. E a outra, Veríssimo, é que ainda dentro do Instituto de Cicloturismo, nós tivemos um encontro com a secretária Catiane Seifer, lá na Setur, em Florianópolis. E nós somos, através, também o deputado Maurício Peixer nos abriu as portas, né? E nós fomos lá conversar com ela sobre essa demanda do cicloturismo, né? Aqui nós estamos recebendo o selo do Farol, que é um projeto exatamente que eu comentei há pouco sobre o festival do ano que vem. O certificado foi dado, né? E agora nós estamos aí correndo atrás da máquina para poder buscar as verbas e organizar este grande evento. Luciano, para terminarmos, nós conversando, eu fui informado de que a Associação dos Moradores do Glória, da qual você é o presidente, apresentou um projeto para o Fundo Social do Sicredi, que nós conversamos aqui a semana passada com a responsável, que distribui os lucros da cooperativa aqui para projetos comunitários, para entidades filantrópicas. Rapidamente, como é que é esse seu projeto que, segundo você me falou, passou na primeira etapa? Então, a Associação de Moradores, através do nosso projeto, que é arborização do bairro Glória. O bairro Glória, ele tem bastante árvores, matas, né? Mas as vias urbanas, nós temos uma deficiência muito grande para amenizar a questão de temperatura, a questão da absorção da água, da chuva, a questão de voltar a ter os nossos pássaros na região. Então, nós fizemos esse projeto em função do que já existe no catálogo da Prefeitura da Sama, né, sobre arborização, e nós queremos fazer um grande portal para que os moradores possam solicitar a nossa intervenção para a implantação ou o plantio de novas árvores nas ruas do nosso bairro Glória, fazendo com que se torne, né, um bairro mais atrativo, mais agradável, menos calorento, porque está insuportável, cada vez mais difícil, né, nos verões da nossa cidade, do país e do mundo. Então esse projeto veio a calhar e passou já na primeira etapa de seleção do Sicredi. Muito bem, obrigado, Luciano, sucesso. E aí está um exemplo de que você pode contribuir muito para a associação do seu bairro. Eu sou um grande incentivador de associação de moradores. E o Luciano, eu tenho acompanhado, porque é meu amigo, está fazendo um grande trabalho lá como presidente de uma entidade, um trabalho comunitário não remunerado. Voltamos após o intervalo, nós vamos conversar com o Wellington, que é apresentador, colega nosso aqui da TVBE. Vamos falar sobre o seu perfil, sobre os seus projetos. Enfim, você vai conhecer melhor aquele que apresenta o programa aqui, o programa diário da nossa TVBE. Já voltamos.